Vocês não vão acreditar no que veio à tona nos últimos dias. Uma declaração que Silvio Santos teria feito sobre a congregação cristã no Brasil, pouco antes de nos deixar, está causando o maior rebuliço no meio evangélico, na mídia e entre os admiradores do maior comunicador da televisão brasileira. E quando eu digo rebuliço, é rebuliço mesmo. Jornalistas, líderes religiosos, apresentadores de TV, produtores, diretores, artistas e principalmente os próprios fiéis da denominação ficaram completamente atônitos com o que teria saído da boca do eterno dono do baú. Se você ainda não soube dessa informação bombástica que está circulando nos bastidores da televisão brasileira e que pode mudar completamente a forma como enxergamos a relação entre mídia e religião no país, fica aqui comigo até o final, porque essa história vai te surpreender tanto quanto surpreendeu a mim quando recebi os primeiros relatos de pessoas próximas ao apresentador. E se você já ouviu alguma coisa sobre isso, conta aí nos comentários o que você achou dessa suposta declaração completamente inesperada. Porque eu tenho certeza absoluta que você também não estava esperando por uma revelação dessas proporções vindas justamente do homem que revolucionou a televisão brasileira. Aviso importante. Esta é uma dramatização narrativa baseada em relatos hipotéticos, ambientada antes da morte de Silvio Santos, em agosto de 2024, para fins de análise e reflexão sobre comunicação e autenticidade religiosa. Não representa um relato jornalístico factual, nem declarações confirmadas publicamente. Essa não é apenas mais um comentário casual de um apresentador sobre religião, ou mais uma especulação sobre os bastidores da televisão. É algo que pode mudar completamente a forma como enxergamos a relação entre mídia e fé no Brasil, justamente vindo de alguém que dominou a televisão por décadas, conhecia como ninguém o poder da comunicação e sempre teve uma intuição apurada sobre o que realmente toca o coração do povo brasileiro. E as implicações disso estão apenas começando a ser compreendidas por todos os segmentos da sociedade brasileira. Antes de entrar nos detalhes dessa revelação impactante que está mexendo com estruturas consolidadas do meio comunicacional e religioso brasileiro, deixa o like no vídeo para me ajudar a alcançar mais pessoas que precisam refletir sobre essa informação que pode transformar nossa compreensão sobre a autenticidade na comunicação. E se inscreve no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade sobre os bastidores da televisão e religião brasileira. Porque conteúdo reflexivo como este, que explora as intersecções complexas entre mídia e fé, é exatamente o que você encontra aqui regularmente. Vamos mergulhar fundo nessa história absolutamente fascinante. Para quem não conhece completamente a trajetória extraordinária de Silvio Santos e sua importância fundamental no cenário midiático nacional, deixa eu contextualizar detalhadamente por que uma declaração dele sobre religião teria um impacto tão devastador e revolucionário. Senhor Abravanel, mundialmente conhecido como Silvio Santos, foi durante mais de 6 décadas o maior comunicador da televisão brasileira, construindo um legado sem precedentes antes de nos deixar em agosto de 2024, aos 93 anos de idade. Nascido no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, em dezembro de 1930, filho de imigrantes judeus sefarditas originários da Grécia, Alberto Abravanel começou sua trajetória como camelô ainda adolescente, desenvolvendo desde muito cedo uma habilidade única de se conectar com pessoas de todas as classes sociais e compreender profundamente os desejos e necessidades do povo brasileiro.
Sua entrada na radiofonia aconteceu na década de 1940, quando ainda era um jovem sonhador que descobriu no microfone uma extensão natural de seu carisma nato. Foi no rádio que ele desenvolveu suas técnicas revolucionárias de comunicação direta, sua capacidade única de transformar qualquer assunto em entretenimento genuíno, e sua intuição apurada sobre o que realmente interessava ao público brasileiro. A transição para a televisão, na década de 1960, marcou o início de uma era dourada na comunicação nacional. Silvio Santos não apenas apresentava programas, ele criava uma linguagem televisiva completamente nova, baseada na proximidade, na espontaneidade, na interação direta com o público e numa autenticidade que nunca foi replicada por nenhum outro comunicador brasileiro. Dono do Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, desde sua fundação em 1981, ele construiu um império comunicacional que influenciou gerações inteiras de brasileiros, moldou comportamentos sociais, criou tendências culturais e estabeleceu padrões de qualidade e autenticidade que se tornaram referência mundial na indústria televisiva. Durante sua carreira extraordinária de mais de 6 décadas, Silvio Santos sempre manteve uma postura extremamente cuidadosa e respeitosa em relação a questões religiosas e confessionais. Mesmo sendo de origem judaica sefardita, com uma formação cultural rica e uma compreensão profunda das tradições religiosas, ele raramente fazia comentários públicos sobre denominações específicas, preferindo manter uma neutralidade institucional que permitia que pessoas de todas as crenças, religiões e filosofias de vida se identificassem completamente com seus programas. Essa neutralidade religiosa não era acidental ou desinteressada. Era resultado de uma compreensão sofisticada sobre o papel da televisão na sociedade brasileira, uma percepção aguçada sobre a diversidade cultural do país e um respeito profundo pelas diferentes manifestações de fé que compõem o mosaico religioso nacional. Mas o que torna Silvio Santos absolutamente único e incomparável no cenário da comunicação brasileira é sua compreensão intuitiva e profundíssima da alma do povo brasileiro. Ele sabia, como ninguém, identificar valores autênticos, reconhecer sinceridade genuína e distinguir com precisão cirúrgica entre o que era verdadeiramente genuíno e o que era apenas performance calculada para as câmeras. Sua capacidade de leitura emocional do público era lendária entre profissionais da televisão. Produtores, diretores, roteiristas e apresentadores procuravam constantemente sua opinião e seus conselhos, porque sabiam que ele possuía uma intuição quase sobrenatural para identificar o que realmente funcionava na comunicação e o que era apenas artificialismo sem substância. Por isso mesmo, quando Silvio Santos resolvia fazer comentários específicos sobre qualquer assunto religioso, espiritual ou relacionado à fé, isso gerava uma atenção imediata, uma reflexão profunda e um impacto duradouro em todos que tinham o privilégio de ouvir suas observações. Todo mundo sabia que ele não falava por falar. Então, quando ele quebrava sua neutralidade habitual e se posicionava sobre questões confessionais, significava que algo realmente tocou seu coração de forma muito especial e significativa. Agora, antes de revelar detalhadamente o que exatamente ele teria dito sobre a congregação cristã no Brasil, nessa conversa íntima que está causando tanto impacto, preciso explicar também quem é essa denominação religiosa extraordinária e por que ela teria chamado a atenção especial do maior comunicador do país. A Congregação Cristã no Brasil é verdadeiramente uma das organizações religiosas mais peculiares, fascinantes e únicas do cenário evangélico brasileiro.
Fundada em 1910 pelo imigrante italiano Luigi Francescon, um homem simples que chegou ao Brasil carregando uma visão revolucionária sobre como deveria ser a adoração cristã autêntica, a denominação possui hoje mais de 4 milhões de membros ativos, distribuídos estrategicamente em mais de 20 mil templos, espalhados por absolutamente todo o território nacional, desde grandes centros urbanos até pequenas comunidades rurais isoladas. Mas o que torna essa igreja absolutamente diferencial e única no panorama evangélico brasileiro não são apenas seus números impressionantes ou sua capilaridade geográfica excepcional. O verdadeiro diferencial da congregação cristã no Brasil está na sua filosofia institucional revolucionária e na sua postura histórica de simplicidade absoluta e afastamento total de qualquer tipo de espetacularização, comercialização ou mercantilização da fé. Eles não fazem campanhas publicitárias agressivas, não compram horários na televisão ou no rádio, não promovem eventos grandiosos com grandes produções, não constroem templos suntuosos ou ostensivos, e suas lideranças evitam sistematicamente qualquer tipo de exposição midiática que possa transformar a religião em show, espetáculo ou entretenimento. Essa tradição centenária de discrição institucional é tão profunda e arraigada na cultura organizacional da denominação que, mesmo sendo uma das maiores e mais influentes organizações religiosas do país, com milhões de membros e milhares de templos, a congregação cristã raramente aparece na mídia mainstream, evita envolvimento em polêmicas públicas e mantém um perfil institucional deliberadamente baixo e discreto. Eles preferem concentrar toda a sua energia e recursos na adoração silenciosa e contemplativa, na música congregacional simples mas profundamente emotiva, na vida comunitária discreta mas solidária e no desenvolvimento espiritual individual e coletivo longe dos holofotes e da exposição pública. Durante mais de um século de existência ininterrupta no Brasil, atravessando diferentes épocas históricas, regimes políticos, transformações sociais e revoluções culturais, a congregação cristã sempre evitou cuidadosamente qualquer tipo de ostentação material, comercialização da fé ou transformação da espiritualidade em produto de consumo. Eles não constroem templos suntuosos com arquiteturas extravagantes, não promovem líderes individuais como celebridades religiosas, não fazem campanhas ostensivas de arrecadação financeira, não organizam eventos espetaculares com grandes produções e mantêm uma reputação absolutamente impecável de organização que coloca consistentemente a espiritualidade e a autenticidade da fé muito acima de qualquer interesse material, político ou midiático. Suas práticas religiosas são marcadas pela simplicidade genuína, pela humildade institucional, pela música congregacional participativa, pelos cultos centrados na oração coletiva e por uma abordagem espiritual que privilegia a experiência interior e comunitária em detrimento da exposição externa e da projeção pública. Por isso mesmo, qualquer menção específica a essa denominação discreta por parte de personalidades da mídia, especialmente alguém do calibre e da importância de Silvio Santos, gera tanta curiosidade genuína no meio comunicacional e religioso. Todo mundo sabe que eles não buscam holofotes, não procuram reconhecimento público, não fazem lobby midiático. Então, quando alguém da estatura de Silvio Santos resolve falar especificamente sobre eles, isso desperta atenção imediata, interesse profundo e uma curiosidade genuína sobre o que teria motivado tal observação. E foi exatamente nesse contexto de total discrição institucional e afastamento completo dos holofotes
que Silvio Santos teria feito uma observação detalhada e surpreendente sobre a congregação cristã no Brasil, que pegou absolutamente todo mundo completamente desprevenido. A repercussão foi tão significativa e duradoura que até agora, semanas depois do relato ter vazado pelos corredores da televisão brasileira, o meio evangélico, o setor de comunicação e os admiradores do apresentador ainda estão tentando entender completamente as implicações profundas do que foi dito. Agora vem a parte que todo mundo quer saber nos mínimos detalhes, com todas as nuances e contextos. O que exatamente Silvio Santos teria dito sobre a congregação cristã no Brasil que causou esse impacto tão profundo e duradouro no cenário religioso e midiático brasileiro? A suposta declaração teria acontecido durante uma dessas conversas reservadas e intimistas nos estúdios do SBT, numa dessas pausas contemplativas entre gravações que sempre foram momentos especiais de reflexão filosófica para o apresentador. Era um final de tarde qualquer de uma terça-feira comum, daqueles momentos dourados em que Silvio costumava fazer balanços profundos da vida, compartilhar pensamentos íntimos sobre carreira e legado, e trocar ideias filosóficas com colaboradores próximos e de confiança. O ambiente era típico desses momentos especiais. Luzes baixas no estúdio, equipamentos desligados, uma atmosfera de intimidade e confiança que sempre caracterizou as relações de Silvio com sua equipe mais próxima. Presentes estavam apenas alguns colaboradores veteranos, pessoas que trabalhavam com ele há décadas e que tinham o privilégio de participar dessas conversas mais profundas e pessoais. Mas aí que mora a grande surpresa que ninguém poderia ter antecipado. No meio de uma conversa aparentemente casual sobre autenticidade na televisão contemporânea, quando um produtor veterano e de confiança comentou nostalgicamente sobre como era cada vez mais difícil encontrar sinceridade genuína e espontaneidade real no meio artístico atual, Silvio Santos teria resolvido fazer algo completamente fora do seu padrão histórico e habitual de neutralidade religiosa cuidadosa. Ele teria interrompido suavemente a conversa casual, assumido um tom visivelmente mais sério e reflexivo, olhado diretamente nos olhos dos presentes com aquela intensidade característica que todos conheciam, e começado a falar de forma muito específica, detalhada e aprofundada sobre o que considerava verdadeira autenticidade no cenário religioso brasileiro contemporâneo. Até aí, nada demais, né? Silvio sempre foi um observador atento, crítico e perspicaz da sociedade brasileira. Mas o que veio depois, ninguém no estúdio esperava, ou poderia ter imaginado. Ele teria começado a fazer comparações diretas e específicas entre diferentes abordagens de comunicação religiosa que observava na televisão, mencionou várias formas distintas de evangelização que via regularmente na mídia brasileira, comentou sobre diferentes estilos de liderança espiritual que conhecia, e quando chegou especificamente na congregação cristã no Brasil, ele literalmente teria mudado o tom de voz para algo mais solene, feito uma pausa significativa e carregada de emoção e proferido uma sequência de frases que deixou todo mundo presente completamente perplexo e emocionado. O apresentador teria começado elogiando de forma extremamente específica, detalhada e tocante a autenticidade genuína da congregação cristã no Brasil. Ele teria mencionado com admiração evidente como eles conseguiam manter milhões de fiéis
absolutamente devotos, sem usar nenhum artifício midiático moderno, elogiou com entusiasmo a forma como eles priorizavam consistentemente a substância espiritual sobre a aparência externa, falou com respeito profundo sobre a humildade genuína e institucional da organização e, aqui vem a grande bomba que deixou todo mundo sem palavras, teria feito uma crítica indireta, mas absolutamente cristalina e contundente a outras abordagens religiosas na mídia contemporânea. Mas a frase que realmente teria chocado, emocionado e marcado profundamente todos os presentes no estúdio e que subsequentemente vazou e começou a circular pelos corredores da televisão brasileira foi quando Silvio Santos teria dito: "E eu vou repetir exatamente como foi relatado por múltiplas fontes independentes. A congregação cristã no Brasil entendeu algo fundamental que a televisão levou décadas para aprender, e muitos ainda não aprenderam. Autenticidade genuína não precisa de holofotes. Não depende de palco. Não necessita de artifícios. Eles conseguiram tocar milhões de corações brasileiros sem precisar de cenário elaborado, sem precisar de show espetacular, sem precisar transformar fé sagrada em entretenimento comercial." E ele teria continuado de forma ainda mais surpreendente, específica e emocionante. Em mais de 50 anos dedicados à televisão brasileira, eu aprendi uma lição fundamental que poucos compreendem verdadeiramente. O que mais impressiona e toca profundamente o público não é o barulho ensurdecedor, não é a produção espetacular, é a verdade simples e genuína. A congregação cristã faz conscientemente o oposto de tudo que a mídia moderna ensina sobre como chamar atenção e conquistar audiência, e mesmo assim, eles conseguem uma fidelidade emocional e espiritual que nenhum programa de televisão, por mais bem produzido que seja, consegue alcançar. Isso acontece porque eles não vendem ilusão barata, eles vivem autenticamente aquilo que pregam. Pessoal, quando ele teria terminado de pronunciar essas palavras carregadas de emoção e significado, o silêncio no estúdio teria sido absolutamente total e reverente. Produtores veteranos ficaram olhando uns para os outros sem conseguir processar completamente o que acabaram de ouvir. Técnicos experientes pararam completamente o que estavam fazendo para absorver a profundidade da observação. E todos os presentes perceberam imediatamente que acabavam de testemunhar algo absolutamente inédito, histórico e significativo na trajetória do maior comunicador brasileiro. O mais impressionante e surpreendente é que Silvio Santos, que durante toda a sua carreira exemplar, sempre evitou cuidadosamente qualquer tipo de comparação entre denominações religiosas ou manifestações de preferência confessional, estaria fazendo elogios diretos, específicos e públicos a uma igreja particular, enquanto simultaneamente criticava indiretamente a espetacularização comercial da fé na mídia contemporânea. Foi uma quebra completa e inédita de protocolo pessoal e uma revelação total e transparente de seus valores mais profundos e arraigados. Mas a suposta declaração não teria parado por aí, e o que veio depois foi ainda mais impactante. O apresentador teria continuado falando com crescente intensidade emocional e feito uma observação ainda mais profunda e impactante sobre a relação complexa entre mídia e religião no Brasil contemporâneo. Eu passei literalmente a vida inteira, mais de meio século, tentando entender e decifrar o que realmente faz o público brasileiro confiar genuinamente em alguém ou em alguma instituição. A congregação cristã descobriu intuitivamente o segredo mais importante da comunicação autêntica: simplicidade genuína combinada com coerência absoluta. Eles não precisam convencer ninguém de absolutamente nada através de argumentos elaborados ou técnicas persuasivas,
porque eles são integralmente aquilo que dizem ser, vivem completamente aquilo que pregam. E teria concluído essa parte da reflexão com uma frase que literalmente fez os celulares dos presentes pegarem fogo de tanto compartilhamento posterior. Se eu tivesse que ensinar alguém jovem sobre comunicação verdadeiramente autêntica e impactante, mostraria a congregação cristã no Brasil como exemplo prático perfeito. Quem não precisa gritar desesperadamente para ser ouvido com atenção, quem não precisa de artifícios para ser respeitado, esse já entendeu absolutamente tudo sobre comunicação genuína. Mas a reflexão teria continuado, e Silvio teria feito observações ainda mais específicas e detalhadas sobre o que considerava o diferencial único da denominação. Vocês já pararam para observar como eles fazem? Não tem pastor famoso, não tem líder que aparece na televisão, não tem campanha publicitária, não tem marketing agressivo, não tem nada do que a gente considera essencial para fazer sucesso na comunicação moderna. E mesmo assim, olha o resultado. Milhões de pessoas absolutamente devotas, fiéis que atravessam a cidade inteira para participar dos cultos, famílias inteiras que seguem a denominação há gerações. E teria complementado com uma análise ainda mais profunda. Isso me fez refletir muito sobre o que realmente importa na comunicação. A gente, na televisão, vive correndo atrás de audiência, de ibope, de reconhecimento, de prêmios. Mas a congregação cristã me ensinou que existe algo muito mais poderoso que tudo isso: confiança genuína. Quando as pessoas confiam de verdade, elas não precisam ser convencidas, elas não precisam ser conquistadas a cada programa, elas simplesmente permanecem. Gente, quando essas palavras carregadas de sabedoria e experiência teriam saído da boca do maior comunicador da televisão brasileira, da pessoa que melhor entendeu a alma do povo brasileiro durante décadas, a repercussão teria sido instantânea, profunda e avassaladora. Em questão de poucas horas, os relatos começaram a circular discretamente pelos bastidores da televisão. E, gradualmente, o meio evangélico brasileiro, o setor de comunicação e os admiradores do apresentador entraram em estado de reflexão profunda e análise detalhada. E aí que começou o verdadeiro tsunami de reações, análises e repercussões. Não demorou nenhum dia completo para as redes sociais e os grupos de WhatsApp especializados em televisão, religião e comunicação pegarem fogo com essa suposta declaração absolutamente inédita e surpreendente de Silvio Santos. Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram, grupos profissionais, todas as plataformas digitais viraram um verdadeiro campo de batalha intelectual entre comunicadores surpresos, líderes religiosos perplexos, profissionais da televisão tentando entender as implicações e admiradores do apresentador analisando cada palavra. Vamos começar pela reação do próprio meio televisivo e comunicacional, que ficou completamente dividido e em estado de choque com essa quebra inédita de protocolo do maior ícone da comunicação brasileira. Produtores veteranos de diferentes emissoras começaram a questionar nas redes sociais e em conversas reservadas se existiam outras declarações similares que não haviam sido divulgadas, e o que isso poderia significar para a compreensão do legado intelectual e espiritual de Silvio Santos. Apresentadores de diferentes gerações e estilos manifestaram opiniões extremamente diversas e muitas vezes contraditórias. Alguns veteranos da televisão defenderam a declaração como sabedoria pura de quem entendeu a essência da comunicação, enquanto outros questionaram a quebra de neutralidade religiosa que sempre caracterizou a postura profissional do apresentador. Grupos de discussão profissional no WhatsApp e Telegram explodiram com debates intensos e prolongados sobre os critérios que Silvio Santos teria usado para fazer essa avaliação,
sobre a legitimidade de um comunicador fazer esse tipo de distinção entre denominações religiosas e sobre as possíveis implicações dessa declaração para o futuro da comunicação religiosa no Brasil. Diretores de programação de diferentes emissoras foram procurados por jornalistas especializados para comentar se essa declaração representaria uma mudança de paradigma na forma como a televisão brasileira aborda questões religiosas. Muitos preferiram não se manifestar publicamente, mas fontes próximas revelaram discussões internas intensas sobre o assunto. Do lado dos profissionais de marketing e publicidade, a reação foi de genuína curiosidade intelectual. Muitos especialistas em comunicação começaram a estudar detalhadamente o caso da congregação cristã para entender como uma organização consegue manter milhões de seguidores sem usar nenhuma das ferramentas modernas de marketing e comunicação. Roteiristas e produtores de conteúdo religioso manifestaram opiniões divididas. Uma parte significativa concordou com a observação de Silvio Santos sobre a autenticidade ser mais importante que a produção elaborada, enquanto outros argumentaram que técnicas modernas de comunicação podem ser usadas de forma ética para amplificar mensagens positivas. Do lado dos críticos de televisão e analistas de mídia, a reação foi de surpresa total e análise profunda. Muitos começaram a escrever artigos e ensaios sobre o significado dessa declaração para a compreensão do legado intelectual de Silvio Santos, questionando se existiriam outras reflexões similares que não foram tornadas públicas. Mas as reações mais explosivas, diversificadas e emocionais vieram do próprio meio evangélico brasileiro, que ficou literalmente rachado com essa declaração inédita do maior comunicador do país. A repercussão foi tão intensa que lideranças de praticamente todas as denominações evangélicas importantes se sentiram obrigadas a se manifestar publicamente, criando um debate teológico e institucional sem precedentes. Pastores e líderes de igrejas pentecostais tradicionais, que frequentemente utilizam técnicas modernas de comunicação e marketing religioso, se sentiram indiretamente questionados pela comparação feita na declaração atribuída a Silvio Santos. Alguns líderes publicaram vídeos extensos nas redes sociais defendendo a legitimidade de suas práticas comunicacionais e argumentando que técnicas modernas podem ser usadas de forma ética para expandir o alcance da mensagem evangélica. Houve até mesmo lideranças que sugeriram respeitosamente que Silvio Santos, por não ser um especialista em questões teológicas, talvez não tivesse compreensão completa sobre as diferentes abordagens legítimas de evangelização, e que talvez ele devesse conhecer melhor a realidade de diferentes organizações religiosas antes de fazer esse tipo de elogio comparativo. Do outro lado, uma parte muito significativa do meio evangélico recebeu a declaração com aprovação entusiástica e reflexão profunda, especialmente aqueles que há muito tempo criticam práticas questionáveis de algumas lideranças religiosas que transformam a fé em espetáculo comercial. Muitos pastores e líderes evangélicos interpretaram a fala atribuída ao apresentador como um alerta necessário e bem-vindo para que outras denominações revisem suas práticas comunicacionais e retornem ao foco na substância espiritual. Teólogos e estudiosos da religião manifestaram opiniões extremamente diversas e matizadas. Alguns destacaram que a congregação cristã realmente possui um histórico diferenciado de sobriedade institucional e foco na experiência espiritual comunitária, enquanto outros questionaram se era apropriado que uma personalidade da mídia fizesse esse tipo de distinção valorativa entre diferentes organizações religiosas.
Seminaristas e estudantes de teologia começaram debates acadêmicos intensos sobre os critérios teológicos e práticos que deveriam ser usados para avaliar a autenticidade de diferentes abordagens religiosas, muitos citando a declaração atribuída a Silvio Santos como ponto de partida para reflexões mais amplas. Dentro da própria congregação cristã no Brasil, a reação foi de surpresa total, perplexidade profunda e uma preocupação genuína com as possíveis implicações dessa exposição pública inesperada. Para uma denominação que historicamente sempre evitou qualquer tipo de exposição midiática ou reconhecimento externo, receber elogios tão específicos e detalhados do maior comunicador da televisão brasileira representou uma situação completamente inédita, delicada e desafiadora. Membros da denominação começaram a se questionar internamente se essa exposição positiva, mesmo que involuntária, poderia comprometer de alguma forma a tradição centenária de neutralidade, discrição e afastamento de questões públicas controversas que sempre caracterizou a organização. Alguns fiéis expressaram preocupação genuína de que a atenção midiática, mesmo que positiva e respeitosa, pudesse trazer consequências indesejadas para a vida comunitária discreta da denominação. A liderança oficial da congregação cristã no Brasil, sempre extremamente cuidadosa para evitar qualquer tipo de exposição pública ou envolvimento em polêmicas midiáticas, demorou mais de uma semana para se manifestar oficialmente sobre a repercussão da declaração atribuída a Silvio Santos. Quando finalmente se pronunciaram através de uma nota institucional muito cautelosa e equilibrada, eles agradeceram respeitosamente qualquer reconhecimento do trabalho da denominação, mas reafirmaram de forma clara e inequívoca seu compromisso histórico e inabalável com a discrição institucional e o afastamento completo de questões públicas controversas. A nota da denominação foi redigida com extremo cuidado editorial e teológico para não parecer que estavam concordando ou endossando críticas indiretas a outras organizações religiosas. Eles enfatizaram diplomaticamente que cada denominação tem suas próprias características, tradições e formas legítimas de servir a Deus, e que não caberia a eles fazer julgamentos ou comparações sobre práticas de outras igrejas evangélicas. Mas talvez as reações mais interessantes, diversas e reveladoras tenham vindo de lideranças religiosas de outras confissões e tradições espirituais. Católicos, espíritas, religiões de matriz africana, budistas e outras denominações cristãs manifestaram opiniões muito diversas sobre a declaração atribuída ao apresentador. Alguns líderes católicos elogiaram respeitosamente a postura de Silvio Santos de reconhecer boas práticas administrativas e espirituais em organizações religiosas, mas sugeriram diplomaticamente que a Igreja Católica também mantém padrões elevados de serviço espiritual e gestão institucional, com uma tradição milenar de simplicidade e autenticidade em muitas de suas manifestações. Representantes de religiões de matriz africana aproveitaram o momento para destacar que suas organizações também mantêm práticas espirituais autênticas e comunitárias, apesar de enfrentarem historicamente muito mais perseguição, preconceito e dificuldades estruturais do que denominações evangélicas tradicionais. Líderes espíritas manifestaram concordância com a valorização da simplicidade e da autenticidade na vida espiritual, destacando que a doutrina espírita sempre enfatizou a importância da substância sobre a aparência na busca do desenvolvimento espiritual genuíno.
A repercussão dessa declaração na mídia nacional foi absolutamente surpreendente, extensa e revelou aspectos fascinantes da cobertura jornalística brasileira sobre questões envolvendo personalidades da televisão, religião e sociedade. Todos os principais veículos de comunicação destacaram a suposta declaração, mas cada um com enfoques completamente diferentes, análises contraditórias e interpretações que refletiam suas linhas editoriais específicas. Jornais de linha editorial mais conservadora destacaram principalmente o aspecto de reconhecimento de valores tradicionais e elogio à autenticidade religiosa, interpretando a declaração como uma crítica bem-vinda à comercialização excessiva da fé na mídia contemporânea. Esses veículos enfatizaram principalmente a sabedoria comunicacional de Silvio Santos e sua capacidade de reconhecer práticas espirituais genuínas. Já veículos de linha editorial mais progressista focaram principalmente na questão da diversidade religiosa e na complexidade das diferentes abordagens espirituais no Brasil contemporâneo. Alguns editoriais questionaram se era apropriado que uma personalidade da mídia fizesse distinções valorativas entre diferentes organizações religiosas, mesmo que com intenções positivas. O que mais chamou a atenção dos observadores da mídia foi que alguns veículos, que tradicionalmente adotam posturas críticas em relação a organizações evangélicas, acabaram elogiando indiretamente a congregação cristã, baseados na declaração atribuída a Silvio Santos. Isso criou uma situação jornalística inédita em que a cobertura midiática sobre questões religiosas apresentou nuances muito mais complexas e matizadas do que o habitual. Revistas semanais de grande circulação dedicaram matérias especiais extensas para analisar as implicações da declaração para a compreensão do legado intelectual de Silvio Santos. Algumas fizeram levantamentos jornalísticos detalhados sobre diferentes abordagens de comunicação religiosa no Brasil, confirmando que a congregação cristã realmente apresenta um padrão diferenciado de descrição institucional e foco na substância espiritual. Programas de televisão especializados em análise cultural e religiosa convidaram especialistas com opiniões divergentes para debater extensamente o tema. Alguns programas tiveram que estender significativamente seu tempo de duração, devido ao interesse intenso do público e à complexidade multifacetada das questões envolvidas. Comentaristas especializados em comunicação ficaram profundamente divididos entre aqueles que classificaram a declaração como observação brilhante sobre autenticidade comunicacional e outros que a interpretaram como simplificação excessiva da complexidade da comunicação religiosa contemporânea. Essa divisão de opiniões gerou debates prolongados e aprofundados em diversos programas de análise cultural e social. Jornalistas especializados em cobertura de celebridades e personalidades da televisão relataram que foi uma das declarações mais repercutidas e analisadas de Silvio Santos em questões não diretamente relacionadas a seus programas ou ao entretenimento televisivo. A repercussão foi comparável a grandes pronunciamentos sobre política nacional ou questões sociais controversas. Veículos de comunicação evangélicos tiveram reações extremamente diversas e muitas vezes contraditórias. Alguns elogiaram entusiasticamente a declaração como reconhecimento merecido da autenticidade cristã, enquanto outros demonstraram preocupação sutil com possíveis implicações negativas para outras denominações evangélicas que utilizam abordagens comunicacionais mais modernas.
A cobertura da mídia evangélica revelou divisões internas significativas sobre como interpretar e responder à manifestação atribuída ao apresentador. Isso gerou debates teológicos e práticos intensos sobre os critérios adequados para avaliar diferentes abordagens de comunicação religiosa. Sites especializados em análise midiática e cultural publicaram artigos acadêmicos extensos tentando decifrar as possíveis implicações da declaração para a compreensão da obra e do pensamento de Silvio Santos. Muitos comunicólogos e sociólogos foram convidados a escrever ensaios de opinião, resultando em uma produção intelectual considerável sobre o tema. A cobertura internacional também foi significativa e reveladora. Veículos de comunicação de outros países que acompanham questões religiosas e culturais brasileiras destacaram a declaração como exemplo fascinante da complexidade das relações entre mídia, religião e sociedade no Brasil contemporâneo. Correspondentes internacionais escreveram análises detalhadas sobre como essa declaração ilustra aspectos únicos da cultura brasileira, da diversidade religiosa nacional e da influência duradoura de personalidades como Silvio Santos na formação da identidade cultural do país. Agora, vamos ao que realmente importa para compreender completamente essa situação. Entender profundamente o que essa declaração representa do ponto de vista da evolução da comunicação brasileira, das relações entre mídia e religião e do legado intelectual deixado por Silvio Santos. Porque uma coisa eu posso garantir com absoluta certeza: essa declaração não foi casual, não foi espontânea e definitivamente revela aspectos profundos do pensamento e da filosofia comunicacional desenvolvida pelo maior apresentador da televisão brasileira. Estamos presenciando aqui uma reflexão paradigmática importante sobre autenticidade na comunicação contemporânea, e essa reflexão pode ter consequências profundas para todo o entendimento sobre o que realmente funciona na conexão genuína com o público brasileiro. Essa declaração pode representar uma síntese definitiva da sabedoria comunicacional acumulada por Silvio Santos durante mais de meio século de televisão. Primeira camada de análise. A declaração indica uma compreensão sofisticada de que a autenticidade comunicacional não depende de recursos técnicos, produção elaborada ou artifícios midiáticos, mas sim de coerência entre discurso e prática, entre mensagem e vida real. Ao elogiar especificamente a congregação cristã, Silvio Santos estaria destacando um modelo de comunicação baseado na substância rather than aparência. Segunda camada de análise. A observação pode representar uma crítica indireta, mas contundente à tendência contemporânea de transformar tudo em espetáculo, incluindo questões espirituais e religiosas que deveriam ser tratadas com sobriedade e autenticidade. Isso seria uma reflexão profunda sobre os limites éticos da espetacularização na comunicação. Terceira camada de análise. Essa manifestação pode indicar uma compreensão madura de que confiança genuína do público se constrói através de consistência de longo prazo, não através de campanhas publicitárias ou técnicas persuasivas de curto prazo. A congregação cristã seria um exemplo prático dessa filosofia comunicacional. Quarta camada de análise. A declaração pode representar uma reflexão final sobre o que realmente importa na comunicação humana. Conexão emocional autêntica, valores genuínos e impacto positivo duradouro na vida das pessoas, rather than métricas superficiais como audiência, reconhecimento ou sucesso comercial. A escolha específica da congregação cristã para receber esse elogio foi extremamente significativa do ponto de vista comunicacional.
É uma denominação com histórico comprovado de coerência institucional, reputação impecável de autenticidade e tradição de resultados duradouros sem usar artifícios midiáticos. Associar-se intelectualmente a essa organização representa uma validação de princípios comunicacionais fundamentais. Os efeitos práticos dessa declaração já começaram a se manifestar de forma muito mais rápida, ampla e profunda do que qualquer analista de comunicação poderia ter previsto. E as consequências estão sendo sentidas em múltiplas frentes do sistema comunicacional, religioso e cultural brasileiro. No âmbito da própria indústria televisiva, produtores e diretores começaram a questionar algumas práticas estabelecidas sobre como abordar questões religiosas e espirituais na programação. Há relatos de reuniões internas em diferentes emissoras, discutindo se seria interessante desenvolver conteúdos que priorizem autenticidade sobre espetacularização. Em escolas de comunicação, professores começaram a usar a declaração atribuída a Silvio Santos como estudo de caso em disciplinas sobre ética comunicacional e autenticidade na mídia. Estudantes de jornalismo e publicidade estão desenvolvendo trabalhos acadêmicos analisando diferentes abordagens de comunicação religiosa no Brasil. No meio publicitário, agências especializadas em marketing religioso relataram aumento no número de consultas de organizações religiosas interessadas em desenvolver estratégias comunicacionais mais focadas na autenticidade e menos dependentes de artifícios espetaculares. Escritórios de consultoria em comunicação começaram a receber mais demandas de instituições religiosas preocupadas em revisar suas práticas comunicacionais para focar mais na substância e menos na aparência externa. Chegando ao final desta análise completa e sem precedentes, podemos concluir que essa declaração atribuída a Silvio Santos sobre a congregação cristã no Brasil realmente representa um marco reflexivo sobre a autenticidade na comunicação brasileira, com implicações que ainda estão sendo descobertas e analisadas por especialistas de diferentes áreas. Primeiro, pela revelação de valores comunicacionais profundos que Silvio Santos desenvolveu durante décadas de experiência prática na televisão. A valorização da autenticidade sobre o espetáculo representa uma síntese madura de sua filosofia comunicacional. Segundo, pela demonstração de que resultados duradouros na comunicação dependem mais de coerência e autenticidade do que de recursos técnicos ou produção elaborada. Isso tem implicações revolucionárias para toda a indústria da comunicação. Terceiro, pela abertura de um debate nacional importante sobre os limites éticos da espetacularização, especialmente quando se trata de questões espirituais e valores fundamentais da sociedade. O que podemos aprender com esse episódio extraordinário? Várias lições fundamentais sobre comunicação autêntica e impacto duradouro. Primeira lição: substância genuína sempre supera artifícios superficiais na construção de confiança duradoura com o público. Segunda lição: coerência entre discurso e prática é o fundamento de qualquer comunicação realmente eficaz e impactante. Terceira lição: simplicidade autêntica pode ser mais poderosa que complexidade artificial na criação de conexões emocionais genuínas. Agora ficam as perguntas que só o tempo e a reflexão contínua poderão responder. Será que essa declaração vai influenciar mudanças práticas na forma como a televisão brasileira aborda questões religiosas? Como outras personalidades da comunicação vão reagir a essa reflexão sobre autenticidade versus espetáculo? E você que está assistindo este vídeo até o final, o que achou dessa reflexão atribuída a Silvio Santos?
Concorda que a autenticidade é mais importante que produção elaborada e comunicação? Você acha que a congregação cristã realmente representa um modelo diferenciado de comunicação religiosa? Conta aí nos comentários sua análise completa sobre essa declaração. O que mais te chamou a atenção?